E nós, da equipe da Nova TVI Petrópolis, viemos aqui até a Alerj para cobrir esta audiência especial sobre a violência contra os profissionais da saúde do estado do Rio de Janeiro. Vamos conversar com a deputada Lilian Berg e vamos saber hoje aqui a respeito dessa comissão reunida na Alerj sobre a violência contra os profissionais da saúde. Tudo bem? Tudo bem, né? Eu queria trazer, eu sempre digo, né? A gente quer sempre se encontrar para momentos muito bons, né? Nesse momento, a gente está se encontrando para discutir, infelizmente, a violência contra os profissionais de saúde. E pasme, de cada 10 profissionais de saúde que são violentados, que são agredidos, 9 são da enfermagem. A enfermagem que está nessa linha de frente, que só tem a missão de salvar vidas, está apanhando das pessoas e principalmente, ainda mais aberrante, é que é a própria população que vem fazendo essa violência contra os profissionais de enfermagem e demais profissionais da saúde. E essa violência é uma violência com palavras, violência física. Pode explicar um pouco mais? Isso, essa nossa reunião que a gente está fazendo aqui, essa audiência pública, ela vem mostrando dados alarmantes, que não é só a violência verbal, que isso já acontecia, mas a violência física, inclusive com risco iminente de morte dos profissionais de saúde. Então, é inconcebível que a gente ainda em 2025 tenha dados tão alarmantes em relação, que vem crescente. E o que você espera dessa comissão, dessa reunião, de tudo que vai ocorrer aqui? Isso. Essa audiência pública é justamente para isso, para que a gente possa trazer a conscientização que não é através da violência que se resolve os problemas relacionados à saúde de uma forma geral. E a gente sabe que o Sistema Único de Saúde, ele não vai dar conta de tudo, mas ele é o melhor sistema para que a gente possa garantir pelo menos o básico para a nossa população. Então, a violência não resolve, a gente veio aqui para inibir, para coibir e principalmente para agir de forma buscando o legislativo para que todos esses dados que vão ser trazidos, né, que eles possam então ser permanentemente enterrados dentro da nossa sociedade, que a gente está aqui para poder dizer um grande não à violência e que a gente precisa estar com essa sociedade unida a favor não só da enfermagem, mas de todos os profissionais da saúde. E essas ofensas, essas agressões, normalmente vêm da parte de quem? Dos próprios funcionários, de autoridades nos hospitais e nos centros de saúde ou de familiares dos pacientes? Infelizmente, o nosso bem maior, a gente diz que são os pacientes, que é a sociedade, né? Então, você ser violentado, você ser agredido de ordem verbal, de ordem física, por aquele nosso objeto de amor é o que dói mais. A gente está ali para poder salvar a vida daquela pessoa. Você imagina a gente tentando fazer o máximo e porque a pessoa esperou muito tempo ou a pessoa não teve o atendimento que ela gostaria de receber, mas foi o atendimento possível, então ela agride. E por que ela agride a enfermagem? Porque a enfermagem está nessa linha de frente. E ainda tem um recorte muito impressionante, porque nós somos mulheres, a maioria das nossas enfermeiras, técnicas de enfermagem auxiliares, elas são pretas e pardas, e isso demonstra todo um racismo estrutural que existe, toda uma questão, principalmente do desrespeito referente à mulher. E aí, essa violência contra a mulher também se demonstra dentro dos ambientes de trabalho, como é o caso da enfermagem. Quer dizer, temos dois problemas aí, né? Então, só a questão do pessoal, dos profissionais da saúde, como também a questão racismo. Isso, com certeza. E acho que a gente está falando de num país que a cada 2 minutos uma mulher é violentada, a cada 6 minutos uma mulher é morta. Como a profissão da enfermagem é essencialmente feminina, isso faz com que esses atos pareçam que sejam mais simples, mas não são. Então, acho que esse é o momento que a gente tem. Entendi. E tem uns casos recentes aqui, que eu tenho as informações, que são referentes aos hospitais da Baixada, Meier, São Gonçalo,
e que parece que precisa de uma grande urgência voltado para essas empresas. Confere. Isso, porque o que acontece? A gente nota que quanto mais a gente tem problemas em relação à gestão, mais a gente tem a agressão dos profissionais que estão nessa linha de frente. Então, o usuário ele fica insatisfeito com alguma questão de ordem estrutural e aí, por isso, desconta na enfermagem. Mas a gente tem que resolver esse problema unindo a questão do legislativo, como é o caso aqui da Alerj, com o judiciário e também com o executivo, porque eu acho que juntos nós somos mais fortes, e principalmente com a sociedade que está nos assistindo, que precisa entender que a violência não resolve. O que resolve é união, é comprometimento e principalmente amor ao próximo. Ok, muito obrigada, deputada. E faço votos que isso seja resolvido o mais rápido possível e que toda a atenção seja voltada para esse trabalho de hoje, 29 de setembro, aqui na Alerj. Mesmo. Então, olha, gente, muito obrigado. Obrigado a vocês por estarem aqui com essa temática tão importante e sempre nos privilegiando, porque eu acho que quando a saúde da população está bem atendida, a gente sabe que quem ganha é toda a sociedade. Então, é isso que a gente espera, que não a violência contra a enfermagem, contra a saúde, e sim mais amor, mais competência e, principalmente, mais saúde para toda a população. Muito bem, muito obrigada. Voltamos daqui a pouco com mais informações. Tereza Scherer para Nova TVI Petrópolis. Falando sobre um tema tão importante, não só para os profissionais de saúde, mas também para a sociedade, né? Verdade. E é bom lembrar que hoje não é a primeira audiência pública, né? Já ocorreram antes. E foi em qual ano mesmo? Então, em 2013, né, eu estava iniciando também meu mandato, estava no terceiro ano, e teve um caso muito grave na UPA de Jacarepaguá, onde um profissional de enfermagem teve seu nariz quebrado, né, por uma agressão do paciente. E nós fomos procurados na época pelo enfermeiro Leilton, bombeiro, né, que pediu providências aqui da casa. Nós fizemos essa audiência pública, debatemos, discutimos, fizemos um levantamento em várias delegacias, né, para ver se era um caso isolado ou se o profissional, se ele buscava, né, registrar o caso. E nós fizemos um levantamento, encontramos vários casos, né, de agressão ao profissional de saúde. E naquela época, a própria prefeitura, nós pedimos providências, a prefeitura fez uma campanha, né, com cartazes, com vídeos, né, nas unidades sobre a questão da violência aos profissionais de saúde. No entanto, esses casos, eles vêm aumentando. Todo dia, praticamente, a gente vê nas mídias sociais, na televisão também, os casos de agressão aos médicos, aos profissionais de enfermagem, o quebra-quebra que acontece com as unidades de saúde. Então, há que se ter um pouco mais, um olhar mais apurado em relação a isso, porque não é somente um caso isolado, a gente tem que perceber que a população ela precisa ter a unidade funcionando de forma adequada, os profissionais em quantidade suficiente para dar o atendimento e sem faltar as condições de trabalho. Porque a violência ela só acontece quando aquilo ali não está funcionando. Então, se a unidade de saúde não está funcionando, a população que já chega, né, é muito ansiosa porque o seu paciente está lá, eles não têm a informação correta e eles acabam agredindo. Então, há que se ter legislações, há que se ter protocolos, há que se ter projetos de lei, né, que valorizem os profissionais de saúde com as suas condições de trabalho, mas há que se ter, sobretudo, uma informação para a população. Cada vez que o paciente quebra uma unidade de saúde,
quem mais é afetado é o próprio paciente, porque aquilo ali, até se recuperar, até comprar as coisas de novo para botar no lugar, o próprio paciente, né, vai ter problema. E o profissional também, porque o profissional pode ser afastado, o profissional pode ter problemas psicológicos, e é um direito dele também, né, se afastar para se recuperar mentalmente e fisicamente, quando acaba agredindo muito fisicamente e ele precisa também num atendimento de saúde. É verdade, afinal é um ser humano também, que também adoece, também tem problemas, não é? E, por exemplo, nesse passado que foi feita essa outra audiência, não surtiu efeito, não... Surtiu na época, porque assim, ó, é um problema, como eu falei aqui, que é um problema recorrente. Então, há que se ter um programa recorrente, há que se ter um trabalho, um protocolo recorrente do que a unidade precisa fazer, o gestor, os secretários de saúde de todos os municípios, porque não acontece só no município do Rio, não acontece só nas unidades do estado do Rio de Janeiro. Então, naquele momento, foi feita uma campanha. No entanto, a campanha tem que ser feita corriqueiramente, né? A população precisa ter esse conhecimento de forma sempre, né? Inclusive também com crianças, com adolescentes, porque eu sou uma pessoa que eu acho que a coisa ela tem que ser debaixo de berço até atingir, né? Que a pessoa vai aprendendo que esses espaços públicos são espaços de todos. Então, ela pode agredir um profissional de saúde. É muito difícil, porque o profissional está ali para prestar o melhor atendimento. Ninguém vai para ali com raiva da população. Ninguém vai para ali com vontade de não atender porque não quer atender. Porque esse profissional, se existir, não deve nem estar ali. Então, a população tem que entender que o profissional está ali, que ele quer atender bem, e ele precisa das condições para atender bem. Então, a violência institucional, no meu entendimento, é a pior, porque ela faz com que aquela unidade de saúde não funcione, né? E fora as outras, verbal, com muita relação entre os próprios colegas de trabalho, né? A violência sexual, a violência homofóbica. Eu fiz uma audiência pública lá em Brasília por conta da violência racial, né? Os profissionais de saúde que sofrem racismo dentro das unidades de saúde. E nós já apresentamos projeto de lei, já pedimos, botamos uma lei, uma proposta para que os profissionais que agredirem outros profissionais, que eles possam também, pelo racismo, que eles possam também ser julgados eticamente e não só na área civil. Correto. Entendeu? Correto. E nós temos visto muito circulando pela internet. Circula, as pessoas filmam, né, e postam, viraliza, e muitas vezes aquele profissional leva a culpa, muitas vezes vem uma publicação, uma postagem contrária ao que está acontecendo, é como uma fofoca, né, que você solta e põe uma imagem e as pessoas acreditam no que estão vendo. Então, realmente essa atenção tem que ser dada diariamente em campanhas, principalmente nas redes sociais, você não acha? E a gente fala tanto em orçamento, em dinheiro. Os governos, ele tem um orçamento. E agora, em outubro, é a época que se vota o orçamento municipal, estadual, nacional, né? É a hora que a gente tem que pressionar para que se tenha um dinheiro efetivo para fazer campanhas e outras providências, né, que são adequadas. Então, é agora que tem que votar. Porque senão depois não tem como, né? Porque vão falar que não tinha dinheiro, não tinha condição de fazer um planejamento, uma campanha e botar as condições para o profissional. Você falou muito da internet. A internet está sendo terra de ninguém. Então, cada um faz uma coisa. O que a gente quer falar aqui é que quem não pode ser penalizado é o profissional de saúde, porque esse quer tratar bem, quer atender bem.
Então a população tem que deixar a pessoa trabalhar de forma adequada, né, com cuidado, com o carinho que os profissionais de saúde têm com a população para atender bem. Deputada, então você espera que essa audiência de hoje seja a audiência, aquela que toque para frente e que todos abracem essa causa, não é verdade? Com certeza, porque, veja bem, uma coisa foi feita uma audiência em 2013. Nossa, quanto tempo se passou para você ter uma segunda audiência, né? Então as coisas, elas não podem ser desse jeito. Elas têm que vir sempre sendo feitas e com propostas efetivas. Não dá para fazer uma audiência pública e a gente se perder no tempo e elas não serem implementadas de fato. Então a gente agora tem 2 deputadas, né? Eu em Brasília e a Lilian Berg aqui. Antes eu trabalhava sozinha e era muita coisa, então já ter 2 já avança muito mais. Então a deputada Lilian trazendo esse debate novamente e eu em Brasília tendo condição também de pressionar, a gente consegue que as propostas aqui aprovadas, que elas se efetivem de fato, para a gente pelo menos minimizar. Se a gente não conseguir acabar com a violência, minimizar todas as formas de violência contra os profissionais de saúde, em especial da enfermagem, que estão ali naquela linha de frente, que é quem faz a classificação de risco, que na emergência eles estão lá na frente. Então, esses precisam ter um olhar diferenciado. Muito obrigada, deputada. Obrigada. Contamos com o apoio de todos vocês que estão nos assistindo também, para que, desde agora, passemos a respeitar profissionais de saúde em qualquer ambiente, porque, afinal de contas, quem tem dor tem pressa e precisa de cuidados. Então, vamos facilitar a vida dos profissionais de saúde. Olá, pessoal, bom dia. Pessoal, hoje é um dia muito importante, dia 29 de setembro, marca essa data. Nós estamos aqui na Alerj. Hoje vai acontecer, pessoal, uma audiência pública onde a gente vai falar de um assunto muito importante que tem nos deixado muito triste e muito indignado. Você que é um profissional de saúde, técnico de enfermagem, enfermeiro, fisioterapeuta, independente da sua profissão, que é profissional de saúde, um fato que tem nos deixado muito triste é a violência contra os profissionais de saúde. E hoje, essa audiência vai ser sobre isso. Eu estou aqui agora com o Leilton, que é diretor do Conselho Regional de Enfermagem e que representa os técnicos e auxiliares de enfermagem, que são uns dos profissionais que mais sofrem, né, gente? Que são aqueles profissionais que estão lá na ponta, cuidando dos pacientes. Leilton, gostaria de te perguntar, amigo, qual a expectativa para esse evento tão importante, para esse fato que tem nos deixado muito triste e muito chateado? Olha, primeiro eu tenho que falar aqui que os profissionais de saúde hoje estão sofrendo, então a gente pede socorro à sociedade, ao governo do estado, e esse é um exemplo maravilhoso que a nossa deputada estadual, a enfermeira Rejane, está dando aqui, para a gente debater esse assunto sobre violência contra os profissionais de saúde. Mas a gente sabe muito bem que os que mais sofrem, como você disse, Juninho, são os técnicos e auxiliares de enfermagem, os enfermeiros, os profissionais que estão na ponta. A gente tem um dado alarmante do Conselho Regional de Enfermagem que 90% desses profissionais que sofrem essa violência são esses profissionais de enfermagem no geral. Então a gente tem que debater sobre isso, buscar soluções. Não é a primeira vez. Há 12 anos atrás eu tive aqui, não nessa Alerj, na Alerj antiga, com a deputada enfermeira Rejane, que era deputada estadual e hoje deputada federal, falando sobre isso, numa audiência pública também, e a gente percorreu o estado todo e viu as coisas que aconteciam naquela época, em 2013. E agora, 2025, estamos aqui de novo falando a mesma coisa. E o que mudou? Teve mudanças, sim. Daquele dia, daquela audiência, saiu sugestões, encaminhamentos, que foram feitos projetos de lei e melhorou um pouco, mas não mudou a situação. E a gente precisa cada vez mais avançar. Então, esse assunto aqui, essa audiência, é de extremamente importante, não só para os profissionais de enfermagem, mas também para a sociedade saber o que está acontecendo e para não presenciar os casos de violência que a gente vê todos os dias nas nossas redes de saúde.
É verdade, Leilton. Nas redes sociais, a gente vê profissionais sendo agredidos em pleno exercício de suas funções. Leilton, eu quero te agradecer pelo que o Corém RJ tem fazendo aí pelos profissionais de enfermagem de todo o estado do Rio de Janeiro. Agradecer a nossa presidente, doutora Lilian Berg, deputada federal, enfermeira Rejane, que tem abraçado essa causa aí da violência contra os profissionais de enfermagem. Muito obrigado pelo carinho. Leilton, parabéns, sucesso. Eu tenho certeza que o evento vai ser muito importante. A gente vai sair daqui feliz, né? Porque vamos estar lutando pela nossa categoria. Muito obrigado pelo carinho. Ninguém faz nada sozinho. Conte com o Conselho Regional de Enfermagem, conte com o gabinete, tanto da deputada estadual Lilian Berg e da deputada enfermeira Rejane, porque junto nós vamos fazer a diferença. É isso, pessoal. Continue acompanhando, que a gente vai trazer todas as notícias que vai acontecer aqui para nós, que somos profissionais de saúde, para toda a população. Obrigado pelo carinho. Vou falar agora com a Rosemary, enfermeira. Ela também é vice-presidente do Corém, participou deste evento e eu quero saber dela o que mais marcou. Olha, nesse evento que mais me marcou foi o aumento do quantitativo todos os dias dessas violências. Tivemos aqui depoimentos de colegas que sentiram na pele o que a gente está falando, né? Que está na estatística. E dizer que a gente precisa dar um basta em tudo isso. Inclusive, eu queria aproveitar para dizer qual foi os meus gestos no final, né? Que eu falei que nós não queremos mais nos calar, precisamos dar um basta nessa violência e que as vidas da enfermagem de todos nós importam. Dizer que a gente precisa desdobrar em documentos, como foi feito pela Lilian Berg e pela própria deputada Rejane. Precisamos criar esse parlamento, fortalecer essa comissão de saúde, que nós estávamos aqui com outros profissionais, farmacêuticos também e fisioterapeutas, médicos, e a gente sabe que ecoa em todos nós, mas somente nós estamos lá 24 horas. Então a enfermagem clama por essa solução nesse nosso dia a dia. Muito obrigada. Sim, eu também acredito em tudo isso que você está fazendo, porque na visão, quem lida o dia a dia, o tempo todo, dobra o plantão muitas vezes, e quem jamais poderia estar passando por isso, que é aquele que doa carinho, amor e tem o cuidado, a preocupação com o cuidado da cura, é o que está mais sofrendo com tudo isso, né? É o que está mais próximo, é verdade. Tem que dar um basta mesmo, não é verdade? Basta a violência na enfermagem. Nós, da equipe da Nova TVI Petrópolis, estivemos aqui na Alerj. Então, deixo para vocês um grande abraço e até a próxima. Tereza Scherer.